Então, pessoal, todos bem? Sejam todos bem-vindos à EBEG, sejam bem-vindos ao seu curso sobre a nova lei de licitações. O objetivo desse curso-tema é mastigar aquilo que existe de mais importante enquanto novidade na nova lei de licitações, para que você possa enfrentar os próximos concursos da advocacia pública que cobram essa nova legislação. O objetivo é te entregar aqui o conteúdo mastigado, para que você possa ir para a prova e ter a certeza de que, se cair alguma coisa importante a título de novidade, eu vou estar preparado para o enfrentamento desses questionamentos, tanto em provas objetivas quanto em provas subjetivas. Aqui o meu objetivo é o enfrentamento de todas as fases do certame. Então, nessa primeira aula, nós vamos tratar sobre a licitação nos seus aspectos conceituais, em termos de nova legislação, o que não muda muito, mas é importante frisar isso. Vamos tratar da abrangência e da vigência da nova lei, que são aspectos importantes, estão correlacionados ao novo texto normativo, e isso pode ser muito bem objeto de questionamentos, principalmente em provas objetivas. Imagino que nos primeiros concursos em que a nova lei de licitações passar a ser cobrada efetivamente, os examinadores vão tratar exatamente das novidades. A abrangência e vigência da nova lei de licitações é, portanto, um dos temas importantes dentro dessa temática. Então fique comigo e preste bastante atenção. Então temos aqui, nova lei de licitações, a lei é a de número 14.133 de 2021. Esse número vai ficar tão conhecido quanto o número 8666 da antiga Lei de Licitações, ainda vigente, é bem verdade, tem vigência ainda a Lei 8666, mas esse número 14.133 acabou sendo um número de fácil acesso em termos de decorar, assim como é o número 8666. Ficará tão famoso quanto. As pessoas que vão efetivamente para os cursos de direito a partir de agora muito provavelmente não ouvirão mais falar na Lei 8666 e se ouvirem vai ser muito pouco. Agora vão aprender licitações e contratos a partir da Lei 14.133 e esse número vai se popularizar da mesma forma. Então, essa primeira aula, ou para essa primeira aula, eu escolhi os temas conceito, abrangência e vigência, justamente para que você possa enfrentar as próximas provas de procuradoria. A parte do conceito, eu trago, embora não haja efetiva mudança no conceito do que é licitação, levando em consideração a legislação antiga com a nova legislação, mas é importante tratar do conceito porque você vai enfrentar provas subjetivas e conceito em provas subjetivas é questão de sobrevivência. Você não pode ir para uma prova subjetiva sem saber conceituar institutos. Como estamos tratando de licitação, então vamos conceituar licitação. Como eu sempre digo para os meus alunos, o conceito ele não pode ser decorado, ele precisa ser construído a partir de elementos. Então, todas as vezes que você estiver estudando o conceito de alguma coisa, tente separar esse conceito em elementos e tente lembrar desses elementos para que você possa construir o conceito numa resposta subjetiva. Ao se lembrar dos elementos, você não precisa ficar decorando o conceito de doutrinador A, B ou C. Ao se lembrar dos elementos, você mesmo com as suas próprias palavras conjuga esses elementos num conceito apresentado em prova. Doutrinariamente, o conceito de licitação ele tem 6 elementos que não podem faltar na sua resposta de segunda fase, por exemplo. Licitação, ele é, ou nesse caso, o processo licitatório, é um procedimento administrativo, esse elemento é o primeiro e não pode faltar. A licitação é um procedimento realizado pela administração pública, portanto, é um procedimento administrativo, é daí onde você começa o conceito de licitação. Esse procedimento administrativo é realizado por um ente público na função e no exercício da função administrativa. Esse procedimento administrativo é regido por um instrumento convocatório, outro elemento que não pode faltar. Você não pode deixar de falar e, portanto, não pode faltar no conceito de licitação. Esse instrumento convocatório permite a abertura a todos aqueles que são interessados e que preencham condições pré-estabelecidas de apresentarem propostas para a contratação com a administração. Esse instrumento convocatório e esse procedimento administrativo
permitem com que a administração selecione a proposta que lhe é mais conveniente para, em consequência, celebrar um contrato com aquele que foi vencedor do processo licitatório. Então são esses os 6 elementos do conceito de licitação que você não pode deixar passar se você tiver que conceituar licitação na sua segunda fase, por exemplo. Tenha muito cuidado, porque isso é muito importante. Você não pode deixar faltar nenhum desses elementos na conceituação de licitação. Não vou pedir para você decorar conceito de doutrinador A, B ou C, isso não existe. Estuda esse conceito para a segunda fase como? Você identifica os elementos, você entende os elementos, você se lembra desses elementos para responder à sua segunda fase e você conjuga esses elementos num conceito. Doutrinariamente, licitação é um procedimento administrativo realizado pela administração pública ou pelo ente público na função administrativa, regido por um instrumento convocatório que permite a abertura a todos os interessados que preencham requisitos nele estabelecidos, nele instrumento convocatório, que, nesse caso, apresentem propostas cuja seleção será aquela que for mais conveniente para a administração, com vias à celebração de um contrato administrativo. Está aqui o conceito de licitação. Não precisei decorar absolutamente nada, conjuguei os elementos e apresentei o conceito de licitação. Assim deve ser feito na sua segunda fase. E, sabendo desses elementos, você consegue identificar conceitos corretos e conceitos errados apresentados em provas de concurso, em provas objetivas de concurso. Muito bem, então está aí o conceito de licitação. Espero que você não esqueça de nenhum desses elementos, nenhum deles, para a sua prova subjetiva principalmente. Bom, no que diz respeito à abrangência, aqui eu começo a mastigar as novidades da nova lei de licitações para você. No que diz respeito à abrangência, ou seja, a gente precisa saber a quem a nova lei de licitações se aplica, ou para quem ela se aplica, ou quais os procedimentos licitatórios que eu vou ter que aplicar às regulamentações da nova lei de licitações. Então vamos lá. Regra geral, ela se aplica à administração pública direta, indireta, e na administração indireta você tem as pessoas jurídicas de direito público, autarquias e fundações, e aqui tem a primeira pegadinha. No que diz respeito às fundações, ainda que ela tenha personalidade jurídica de direito privado, ela vai ter que seguir as normas da nova lei de licitações. Então, a nova lei de licitações, na sua abrangência de aplicação, envolve a administração pública direta, indireta e, na indireta, autárquica e fundacional. As fundações de direito público, não há dúvida, mas as fundações de direito privado se aplicam às regulamentações da nova lei de licitações, razão pela qual você tem aqui uma pegadinha que pode estar na sua prova. Pode estar na sua prova de que um enunciado apresentar a situação de que uma fundação de direito privado não deve aplicar as disposições da nova lei de licitações para os seus procedimentos licitatórios. Isso está equivocado, ela deve. O examinador pode enfatizar o fato dela ser pessoa jurídica de direito privado, mas você precisa saber que a ela se aplica a fundação de direito privado, a nova lei de licitações. Você não vai aplicar às entidades estatais, ou, nesse caso, às sociedades de economia mista e às pessoas jurídicas de direito privado conhecidas como empresas públicas. Sociedade de economia mista e empresas públicas, elas não têm a aplicação de regra da nova lei de licitações, existem exceções, eu trato disso daqui a pouco. Por enquanto, saiba, se aplica a administração direta, se aplica a administração indireta, autárquica, a administração indireta fundacional, não importa se a fundação tem personalidade jurídica de direito público ou de direito privado. Primeiro ponto importante. Também se aplica a todos os entes federados. Então aí você tem União, Estado, Distrito Federal e municípios. Todos os entes federados devem seguir as disposições da Lei de Licitações, da nova Lei de Licitações. No que diz respeito aos poderes, óbvio que se aplica ao Poder Executivo. O Poder Executivo é a materialização da função administrativa. Mas no que diz respeito ao Poder Legislativo e ao Poder Judiciário, nas suas funções atípicas, ou seja, no exercício da função administrativa, eles devem, todas as vezes que efetivamente quiserem contratar, devem preceder a essa contratação o procedimento licitatório nos termos da nova lei de licitações. Óbvio,
sempre que não estamos diante efetivamente de um procedimento licitatório que seja dispensado ou dispensável. Vamos falar sobre isso no decorrer do nosso curso. Mas, regra geral, no exercício da função administrativa, portanto atípica, Poder Legislativo e Poder Judiciário, eles devem aplicar as disposições da nova lei de licitações todas as vezes que quiserem efetivamente contratar. A lei também fala para a aplicação dos dispositivos da lei aos fundos especiais e às demais entidades controladas direta e indiretamente pela administração pública. Isso aqui fica fácil. Os fundos especiais, pense, por exemplo, nos fundos municipais de saúde ou nos fundos municipais de educação. Os gestores que estiverem exercendo a direção desses fundos, todas as vezes que precisarem contratar, vão precisar licitar, e aí vão precisar licitar sob a égide dos termos da nova lei de licitações. Mesma coisa para as demais entidades controladas direta e indiretamente pela administração pública. Então aqui está a abrangência, regra geral da nova lei de licitações. Aí você tem a administração direta, indireta, autárquica, fundacional, ainda que tenha personalidade jurídica de direito privado. No que diz respeito aos entes, se aplica a União, Estado, Município e Distrito Federal. No que diz respeito aos poderes, o Executivo está aqui, a administração direta e indireta. No que diz respeito ao Legislativo e ao Judiciário, se aplica para a função atípica, ou seja, na função ou no exercício da função administrativa, e também se aplica aos fundos especiais e demais entidades controladas direta e indiretamente pela administração pública. Está aqui o âmbito de aplicação, a abrangência, regra geral, da nova lei de licitações. Agora, temos a situação em que ela não se aplica. Primeiro ponto, às empresas estatais. Nesse caso, a não aplicação às empresas estatais, você precisa fazer a ressalva de que as fundações de direito privado, embora não seja estatal, mas tem personalidade jurídica de direito privado e se submete ao regime da nova lei de licitações, no que diz respeito às empresas estatais, você tem sociedade de economia mista e empresas públicas que são pessoas jurídicas de direito privado, regidos efetivamente por um sistema misto, mas tem personalidade jurídica de direito privado. Aqui, nesse caso, as empresas estatais possuem lei própria. É a Lei 13.303 de 2016. Então, quando elas forem licitar, elas não vão seguir a nova lei de licitações, elas vão seguir a Lei 13.303 de 2016. Agora, cuidado que existem algumas exceções. O que seria exceção aqui? A exceção seria quando a estatal deve seguir as disposições da Lei 14.133. As estatais devem seguir as disposições da Lei 14.133 no que se refere às disposições penais, isso aqui é importante. Crimes no âmbito das licitações se aplicam às empresas estatais aquilo que está previsto na Lei 14.133. E eu vou falar também no decorrer do curso, quando se tratar de pregão e critérios de desempate, se aplica às empresas estatais as disposições da Lei 14.133. Mas eu quero deixar isso aqui em aberto, porque é algo que eu vou tratar de forma aprofundada no decorrer do nosso curso. Por enquanto, guarde a informação de que às estatais não se aplica a nova lei de licitações, com exceção das questões atinentes às disposições penais, a parte dos crimes no âmbito das licitações. Então, preste atenção, o ritmo do curso é esse: te entregar o conhecimento sobre nova lei de licitações, mastigado aquilo que é importante, aquilo que acredito que pode ser objeto de prova num momento imediato de cobrança dessa nova lei nas provas de concurso, especialmente nos concursos da advocacia pública. Então, no que diz respeito à abrangência, nós vimos aqui onde ela se aplica, nós vimos onde ela não se aplica, agora nós temos o que eu chamo de uma zona mista. Presta atenção que todas essas disposições são retiradas da Lei 14.133. O que é zona mista? Zona mista é quando a lei estabelece a aplicação da Lei 14.133, mas com condicionantes. Presta atenção. A lei diz: as contratações realizadas no âmbito das repartições públicas sediadas no exterior obedecerão às peculiaridades locais. Óbvio, obedecerão às normas locais, às leis locais, ao ordenamento jurídico local e aos princípios básicos estabelecidos nessa lei na forma de regulamentação específica a ser editada por ministro de Estado. Então aqui você tem uma zona mista.
As repartições públicas sediadas no exterior obedecem à lei local, o ordenamento jurídico local, mas devem obedecer os princípios básicos estabelecidos nessa lei. Zona mista, primeiro tópico. Segundo tópico, na Lei 14.133, artigo 1º, parágrafo 3º, diz o seguinte, nas licitações e contratações que envolvam recursos provenientes de empréstimo ou doação oriundo de agência oficial, de cooperação estrangeira ou de organismo financeiro de que o Brasil seja parte, podem ser admitidas. Ou seja, preste atenção, nas licitações e contratações que esteja envolvido ali dinheiro de origem exterior, é basicamente o resumo do que estabelece o parágrafo 3º do artigo 1º da Lei 14.133, existem alguns condicionamentos adicionais. São esses. Podem ser admitidas condições decorrentes de acordos internacionais aprovados pelo Congresso Nacional e ratificados pelo Presidente da República, condições peculiares à seleção e à contratação constantes de normas e procedimentos das agências ou dos organismos, desde que sejam exigidas para a obtenção do empréstimo ou doação, não conflitem com os princípios constitucionais em vigor, sejam indicados no respectivo contrato de empréstimo ou doação e tenham sido objeto de parecer favorável do órgão jurídico do contratante do financiamento previamente à celebração do respectivo ou do referido contrato. Preste atenção que aqui você tem outro ponto em zona mista. Licitação e contrato que tenha, nesse caso, o envolvimento de recurso de origem exterior podem ter condições estabelecidas exatamente nos incisos do parágrafo 3º do artigo 1º. Tá aí, segundo tópico da zona mista, você tem um terceiro tópico da zona mista que diz respeito à atuação específica do Banco Central na utilização de reserva internacional. Diz a lei, as contratações relativas à gestão direta e indireta das reservas internacionais do país, inclusive as de serviço conexo ou acessório a essa atividade, serão disciplinadas em ato normativo próprio do Banco Central do Brasil, assegurada a observância dos princípios estabelecidos no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Aqui é basicamente quando o Banco Central precisa comprar e vender dólar, quando ele atua efetivamente utilizando reserva internacional, ele vai proceder à contratação exigida para essa operação de acordo com disciplina em ato normativo próprio. Então, você tem aqui uma zona mista, porque a Lei 14.133 estabelece normas gerais, mas as contratações atinentes à utilização de reserva internacional pelo Banco Central será disciplinada em ato próprio do Banco Central. Nesse caso, você tem aqui o terceiro ponto do que eu chamo de zona mista. Muito bem, vimos no que diz respeito à abrangência onde se aplica a nova lei, onde não se aplica por expressa disposição legal a nova lei, o que eu chamo de zona mista. Atenção a essas três situações porque podem ser objeto de questionamento, principalmente em prova objetiva. E você tem aqui um quarto ponto sobre a abrangência, que é a aplicação subsidiária. A aplicação subsidiária é aquela aplicação no caso de lacuna, ou seja, no momento em que eu estou diante de uma lacuna legal, você tem que buscar em outro normativo o preenchimento dessa lacuna. A essa técnica de interpretação normativa se dá a aplicação subsidiária. Eu aplico subsidiariamente uma norma quando a norma que eu tenho não me é suficiente para resolver o problema jurídico que está à minha frente e que está à minha disposição para a solução. Isso acontece basicamente em três situações. Quando você está diante da concessão e permissão de serviço público, você aplica de forma originária a Lei 8.987 e de forma subsidiária a nova Lei de Licitações. Quando você está diante da necessidade de contratar e, portanto, precisa licitar para parceria público-privada, aplica-se a lei da PPP e, de forma subsidiária, a nova Lei de Licitações. E no que diz respeito a serviços de publicidade que sejam realizados por agência de propaganda, você tem lei específica e você aplica subsidiariamente a lei ou a nova Lei de Licitações. Então, a aplicação subsidiária para casos de lacuna são três situações: concessão e permissão de serviço público, parceria público-privada e serviços de propaganda que sejam realizados por agência de propaganda. Preste atenção que eu estou esquematizando a abrangência da nova Lei de Licitações para que você possa enfrentar provas. É isso que eu imagino que você espera nesse curso. Algo mastigado que te entregue a informação direta para que você possa aprender, revisar e enfrentar provas. Então vimos quando se aplica a nova lei ou a quem se aplica a nova lei, vimos a quem não se aplica, vimos o que eu chamei de zona mista
e vimos o que se chama de aplicação subsidiária. Então, se houver, por exemplo, na segunda fase, discorra sobre a abrangência da nova lei de licitações, você pode dividir a sua resposta entre aplicação, não aplicação, zona mista e aplicação subsidiária, citando cada um desses tópicos. Isso é importante demais para a sua prova subjetiva. Óbvio que você tem acessos a essa aula para poder ver e rever esse conteúdo, além de poder baixar o material de apoio dessa aula e ter acesso a esse conteúdo para revisar no momento em que desejar. Bom, no que diz respeito à vigência da nova lei, nós temos aqui uma situação curiosa, interessante e que imagino pode despertar a curiosidade do examinador para a formulação de questionamentos. Preste atenção aqui. Eu posso dizer de forma imediata que a nova lei de licitações tem vigência imediata. A nova lei de licitações é uma legislação, é um normativo jurídico que tem aplicação imediata. Posso sim dizer isso sem sombra de dúvida. A lei de licitações, ela teve vigência imediata. A lei se encontra em vigor. Mas existe uma vacatio legis. Essa vacatio legis é de 2 anos. Agora, essa vacatio legis de 2 anos, ela estabelece uma revogação após 2 anos da Lei 8.666, da Lei 10.520, que trata do pregão, e do regime diferenciado de contratação. Então eu posso dizer aqui, sem sombra de dúvida, de que nós temos, nesse exato momento, uma vigência dupla, uma vigência simultânea, uma vigência conjunta da nova Lei de Licitações e da Lei 8.666, da Lei 10.520 e do regime diferenciado de contratação. Você tem de um lado a nova lei e você tem do outro a lei que é antiga, mas continua em aplicação pelo tempo da vacatio legis estabelecido pela nova lei. Você tem as duas leis. Aí você diz, professor, e qual é a utilidade que eu tenho para duas leis com vigência simultânea? A utilidade é basicamente a seguinte: por expressa disposição legal, o administrador, o gestor, aquele que está responsável pelo procedimento licitatório, ele vai decidir no instrumento convocatório que tipo de lei ele vai aplicar ao procedimento licitatório. Ele pode decidir aplicar o regime anterior, ainda vigente, a Lei 8.666, a Lei 10.520 e o RDC, ele pode decidir por isso aqui, ou ele pode decidir aplicar a nova Lei de Licitações, a Lei 14.133. Fica a critério, nesse momento, do administrador. Agora, cuidado! O que o administrador não pode é mesclar dispositivos de uma lei em outra. Ele não pode fazer uma aplicação mesclada da norma ou das normas. Ele não pode juntar as normas, colocar no liquidificador e decidir o que ele vai aplicar, tirando partes da legislação anterior com partes da nova legislação. A mesma coisa vale para os contratos. Os contratos cujo procedimento licitatório se deu com o regime anterior legal, se aplica o regime anterior legal. Então, se eu licitei nesse momento, com base na Lei 8.666, com base na Lei 10.520 e com base no RDC, os contratos decorrentes dessa licitação serão regidos por essa legislação anterior. Se eu já licito com base na legislação 14.133, os contratos decorrentes desse procedimento licitatório serão regidos pela Lei 14.133. Eu não posso mesclar as legislações nem para licitar, pegar um pedaço da 866, um pedaço da Lei 14.133 e licitar. Eu tenho que escolher qual legislação eu vou aplicar. E o contrato que decorre dessa licitação, eu vou aplicar a legislação que eu utilizei para licitar. Se a legislação antiga, o contrato é regido pela legislação antiga. Se a legislação nova, o contrato é regido pela legislação nova. Tenha cuidado com isso. Agora, no que diz respeito à vacatio legis da 8666, nesse aspecto específico, você tem ainda uma disposição que você precisa ter cuidado, porque isso pode ser algum tipo de pegadinha em prova. As disposições penais da Lei 8666 já se encontram revogadas de forma imediata no momento da vigência da Lei 14.133. Então eu posso dizer sem sombra de dúvida que a Lei 8666 continua vigente, posso, mas ela não continua de forma plena. As disposições penais da Lei 8666 já se encontram revogadas pela mudança promovida no Código Penal decorrente da Lei 14.133.
Então, a Lei 8666, no que diz respeito ao procedimento licitatório, ela continua vigente. O administrador vai escolher que legislação aplicar, não podendo mesclar, nem mesclar as leis para o procedimento licitatório, nem mesclar as leis do procedimento licitatório para o contrato, conforme eu expliquei. Mas cuidado, a Lei 8666 já tem a parte de disposição penal revogada, portanto, não é toda a Lei 8666 que se encontra vigente nesse momento. Então, no que diz respeito à vigência, cuidado com isso, fica fácil entender, mas por conta dessa vigência simultânea, por conta dessa vigência dupla, lei antiga e lei nova, podendo o administrador escolher qual será o normativo aplicável ao seu procedimento licitatório e, consequentemente, à contratação, essa situação gera curiosidade e não duvido isso será objeto das próximas provas, inclusive da advocacia pública, próximas provas de procuradoria, seja municipal, seja estadual, seja para a Advocacia Geral da União. Então, os objetivos estabelecidos no cronograma para a primeira aula foram atingidos. Nós revisamos o conceito de licitação, nós falamos sobre a abrangência da nova lei de licitações, a quem se aplica, a quem não se aplica, o que eu chamei de zona mista, e a questão da aplicação subsidiária. Isso aqui está mastigado para que você possa enfrentar as provas. E falamos, por último, da vigência da nova lei, da Lei 14.133, com esse aspecto curioso que pode e deve ser objeto de futuros questionamentos em provas da advocacia pública. Então, primeira aula ministrada, revisão estabelecida, se você já sabia, revisou, se você não sabia, aprendeu, vai poder assistir essa aula ainda outras vezes e vai poder baixar o material para revisar esse conteúdo até sua prova. Vou ficando por aqui, aguardando todos para a nossa segunda aula. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.